dias, meu amado aluno de Direito. Vamos lá darmos sequência no estudo a respeito da teoria geral dos contratos. Nós vamos aqui então iniciarmos o segundo vídeo. O primeiro, a introdução já foi posta. Eu sugiro que você então no nosso canal, você possa buscar o primeiro para ter um entendimento da sequência para esse segundo vídeo e assim sucessivamente, ok? Pois bem, dentro do mundo dos contratos, nós precisamos ficar atentos à importância do consentimento, meu querido aluno. Do que, mestre? Do consentimento. Para o quê? Para a realização, para a efetivação de todo e qualquer contrato, conforme gênero e espécie. Consentimento é relacionado, é intrínseco com o quê? Com a manifestação de vontade. Para que se possa então contratar, para que possa então ser realizado uma vontade entre partes, é muito interessante que seja respeitado a manifestação consciente, concisa, de que, professor? Da vontade para a realização de certo ato processual, de certa transação processual. Então guarde bem, dentro da teoria geral dos contratos, o consentimento, que é a manifestação de vontade para contratar entre as partes envolvidas, tem que ser claro, tem que ser cristalino, não pode ser escondido, tem que ser realmente de maneira lícita, que esteja de acordo com todas as questões que a lei assim prescreve. Então, a manifestação não pode estar eivada de vícios, de erro, de dolo, de simulação. Então, o consentimento, ele tem que ser eficaz, certo, preciso, entendível, o alcance daquele contrato. Pois bem, a manifestação, ela tem formas, meu aluno de direito. Quais são essas formas? A forma expressa e a forma tácita. Essas duas formas. Mas eu sugiro você, aluno de direito, aos seus clientes, na militância da advocacia, trabalhando nessa área como profissional liberal, você tem a sua responsabilidade de instruir o seu cliente, para que ele saiba, quando ele pretender manifestar a sua vontade, aglutinado em concordância com terceiros, no polo ali de contratantes, bilateralmente, plurilateralmente, que o seu cliente saiba a importância do documento escrito. De que documento, mestre? Escrito no papel. Isso realmente no papel, nas cláusulas ali que trata do objeto, da qualificação das partes, da natureza daquele contrato, das cláusulas que está fechando cada assunto obrigacional. Enfim, no escrito, na forma escrita, manifesta-se a vontade com precisão e clareza. As partes estão compondo a estrutura contratual, que pode ser um contrato típico ou um contrato atípico. Você, profissional da área do direito, você precisa estar atento na importância desse documento na forma expressa, na forma escrita. E dentro desse contexto, podemos observar que temos também esta manifestação expressa. Ela não dar-se-á apenas na forma escrita, ela pode ser na forma verbalizada, na forma oral, dita, desde que se manifeste na íntegra aquela vontade. Eu ainda friso que dentre as formas expressas, que é a escrita e a verbal, a melhor de todas é a escrita. Firme a sua cabeça na forma escrita, ou se ela foi expressa de maneira verbal, que você então possa ali, como interveniente naquela relação contratual, pelo seu cliente, trazer essa forma verbal, sempre que possível, na forma escrita. Que forma, mestre? Na forma escrita. A forma expressa, ramificando em escrita e em verbal, ela pode manifestar o seu consentimento, a sua manifestação de vontade também através de sinais, desde que represente sua vontade
né, de contratar de forma clara e precisa. Pode ser por sinais, pode ser de forma verbal e por forma escrita. Por sinais, por exemplo, o pintor simplesmente fala assim: olha, estou pintando aqui este cômodo. E aí você faz assim, ó. Ficou claro, entendível, a autorização para que ele terminasse aquele serviço ou avançasse naquele serviço. A forma expressa de manifestação de vontade, escrita, verbal, por sinais, são esses os meios. Para mim, a escrita é a mais concisa, é a mais eficiente, que lhe dá maior segurança no trato, se necessário for, em juízo, se precisar, caso uma das partes realmente falte com a sua obrigação naquilo que lhe diz respeito contratualmente. Então, a outra forma como nós falamos em manifestação da vontade é a forma tácita. Então temos a expressa e temos a forma tácita. A forma tácita, na verdade, é tudo aquilo, são outros meios não escritos de forma, aliás, não formalizado de forma escrita ou verbal. Então, como é que você então entende a manifestação de vontade, o consentimento na forma tácita? Através de quê? De atitudes que levam a entender aquela intenção. Atitudes que realmente denotam de maneira concisa o interesse de realização daquele contrato de forma tácita. Então não há dúvida, ele não verbalizou, ele não sinalizou, ele não escreveu, mas as atitudes levaram então as partes entenderem que aquilo poderia ser feito, gerando entre elas responsabilidades recíprocas. Então o consentimento se manifesta por atos, o que, professor? Positivos e induvidosos, atos que não geram questionamento, atos tão precisos, tão positivos, tão certos, atitudes que de maneira não gera dúvidas entre as partes, e aquela satisfação de um lado e do outro se realizam. Estamos aí diante dos consentimentos, diante das manifestações de vontades, dentro do âmbito da forma expressa e dentro do âmbito da forma da manifestação tácita. Pois bem, os contratos, eles também são imbuídos de funções contratuais. Eles existem para quê? Então existe a função ordenativa, existe a função pedagógica do contrato, existe a função econômica do contrato, existe a função social do contrato. Então, dentro dessas funções que nós elencamos aqui 4, vamos então nos ater à função ordenativa, vem de ordem. O que busca? Busca a realização da obrigação daquele que foi contratado. Então ele põe ordem na situação, aquilo para que não fique bagunçado e que se cobre aquilo que se diz que cobrou, que não cobrou, que não fez, não deixou de fazer. O contrato, ele tem uma função de ordenar, de organizar, de firmar regramento, gerar obrigações recíprocas, obrigações e deveres recíprocos, na mesma balança, no mesmo peso, para que as partes ali que transacionaram cumpram as suas obrigações e saiam ao final satisfeitas. Então tem a função de organização, de função ordenativa, o que realmente, dentro de uma sistemática, só leva à certeza que se as partes, conforme aquilo que foi ordenado, aquilo que foi de forma expressa ou de forma tácita, resolvido, falado, tratado, sem dúvida nenhuma, aconteça. Então, a primeira função dos contratos é ordenativa. Então diz aqui, cláusulas estabelecem as regras que regerão a relação contratual. As cláusulas vem a palavra fechar. Então, qual o objeto? Colocou ali, do pagamento. Então você trata tudo sobre o pagamento. Vamos aí usar o contrato de locação. A forma de pagamento, fecha a cláusula. O dia de pagar aquele vencimento, fecha a cláusula. As responsabilidades em relação à conservação do imóvel, fecha a cláusula. Das garantias da locação, fecha a cláusula. Enfim, no final você vai ver
que você vai ter ali clausulado tudo aquilo que as partes então se manifestaram e querem que aconteça, e que as responsabilidades recíprocas sejam então levadas em consideração, para que de uma forma ordenada, regrada, porque por cláusulas e regras fundamentadas em legislação específica do nosso ordenamento nacional, as coisas estejam ali definidas com garantia para a posterior situação de demanda judicial, se assim necessário. Pois bem, então a finalidade é alcançar a satisfação do convencionado. Pois bem, a outra função contratual é a função pedagógica, porque no momento que você passa para o seu cliente, e você passa a informar o seu cliente da condição contratual, a respeito dos elementos constitutivos, os elementos de validade do contrato, a importância de cada cláusula, a especificidade daqueles contratos que exigem formas prescritas na lei, ou outras que não, a importância do instrumento particular, a importância do instrumento público feito por tabelião de notas, por intermédio do oficial maior desse tabelião. Você vai falar a respeito da eficácia particular, da eficácia erga omnes, que vale para todos. Enfim, vai fazer com que o seu cliente absorva conhecimentos didáticos dentro da área jurídica. Então, uma outra função é justamente, além da função ordenativa, a função pedagógica. É por intermédio dela, por meio dela, que as pessoas aprendem a lidar com o direito, com o nosso ordenamento jurídico. É uma forma indireta ou subjetiva de fazer com que os cidadãos tenham um maior conhecimento dos seus direitos. E o contrato, muito bem redigido, um contrato registrado, com firmas reconhecidas dentro da lei, um contrato sendo lícito, um contrato sendo possível a sua execução, um contrato determinado, um contrato que seja dentro desses elementos de constituição, ou determinável também, só faz com que as partes saiam satisfeitas. E na ausência desse compromisso, a parte lesada, a parte prejudicada, a parte que sofreu um dano pela quebra do contrato, tem um documento contundente para buscar os seus direitos na justiça. Outra função é a função econômica dos contratos. O contrato é um meio de circulação de riquezas, porque através do contrato, compra e venda de bem imóvel, um automóvel, compra e venda de uma geladeira, contrato de adesão, dentro do direito do consumidor, compra e venda de imóvel, compromisso de compra e venda, enfim, tudo está relacionado dentro do direito privado, e isso gera o quê? Gera um movimento da nossa economia, porque através dos contratos as pessoas têm a obrigação de agir, de fazer aquilo que foi obrigada, de pagar o preço, de entregar a coisa, enfim. O contrato ele tem uma função econômica que mexe a economia do nosso país. Função então ordenativa, função então pedagógica e agora a função econômica dos contratos. Olha a importância dos contratos. E por final, como função contratual, nós temos a função social, que está intimamente ligada com a função econômica. Então, essa função, o que ela nos coloca? Ela faz com que a sociedade se envolva com essas questões, e todos os bens e riquezas circulam então no nosso país de maneira a trazer um bem-estar social. Através dos contratos, empregos são ali firmados, contratações são feitas, advogados são contratados, as firmas produzem os seus automóveis, as firmas produzem os seus produtos e serviços. Então, a função social, intrinsecamente ligada com a função econômica, faz com que as pessoas já conhecidas da forma pedagógica, que é a outra função do nosso ordenamento, que garante regras, que impõe exigências legais e segurança, faz com que todo esse corpo de funções leve então a uma ordem tal que deva ser respeitado para a eficácia da satisfação dos contratantes. Esse vídeo número 2 nos dá essa abrangência a respeito do consentimento, a respeito das formas de manifestação, da forma expressa, da forma tácita e sobre as funções
do contrato, que é a função ordenativa, a função pedagógica, a função econômica e sua função social. Que realmente Deus abençoe a sua vida. Se você pretende, nós gostaríamos que você participasse conosco. Se inscreva nesse canal, toque no sininho para que você possa receber outros e novos estudos, como também, meu querido aluno de Direito, o vídeo número 3 e os sucessivos, além de outros em nossa playlist, para que você possa mais e mais unir-se a nós para aumentar o nosso conhecimento, não só na área contratualista, mas tudo aquilo que diz respeito ao conhecimento jurídico. Que Deus abençoe sua vida poderosamente.